Agora a gente vai falar desse assunto que eu comentei com vocês no comecinho do programa, sobre ser mãe solo, que é uma jornada desafiadora, né? Muito, nossa, e repleta de aspectos positivos, porque aprende muita coisa, descobre muitas situações e pessoas, né, coisas novas. E é claro que tem um lado difícil, se vê diante de um ser humano que precisa ser criado, educado para o mundo, porém fazer isso sozinha, né? Não é fácil, todo mundo, nós somos seres de relação, nós dependemos uns dos outros. E quando você, mãe, se vê sozinha diante dessa situação, nós sabemos o quanto é difícil. Para falar sobre esse assunto, trago aqui uma especialista hoje para falar, para a gente pensar na autoestima, na resiliência, para entender um pouco melhor, né, Jéssica, sobre isso. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Dani. Muito obrigada, viu, pelo convite estar aqui com vocês. Que bacana. Jéssica, que realidade, vamos dizer, difícil. Sim, muito difícil. Né? E essas mulheres, essas mães são consideradas como mulheres fortes. Resilientes. É assim mesmo? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Sim, eu brinco que para aprender resiliência, procure uma mãe solo, né? Porque a mãe solo, ela aprende a dar conta de muitas coisas. Ser mãe já é difícil, já né, é Dani? um desafio. Um desafio muito tanto, grande. Né? E aí, você caminhar sozinha e dar conta do filho, da casa, do trabalho, de muitas coisas, né? Então, é uma carga muito grande para a mãe solo. Então, é um trabalho de resiliência. A mãe solo, ela dá conta de tudo isso, ela tem que ser muito forte, muito resiliente. E quando você fala em resiliência, para todo mundo entender em casa, é quando as situações difíceis, ela descobre outras possibilidades. Isso. É como não ver o copo sempre vazio, né? Ops, o copo está meio cheio e dali a gente aprende novas possibilidades. A gente sabe que é difícil, mas a gente cria coragem e força para fazer diferente. Isso que é a resiliência, né? Maravilha. Jéssica, você trabalha com muitas mães, né? Sim. Quais são as maiores queixas? Então, as queixas da mãe solo é essa carga, né? A exaustão. Porque eu tenho que dar conta de tudo sozinha, né? Eu tenho que dar conta da alimentação, da escola, das coisas fora de casa, que é o trabalho, né? A socialização, porque todos nós precisamos de tempo para isso. E a mãe solo acaba não tendo tempo para conseguir fazer todas essas coisas, porque os filhos demandam muito, né? E é só ela para conseguir dar conta de tudo. Então, uma das queixas mais, né, vistas no consultório é essa exaustão por estar tendo que dar conta de tudo. Esse tudo, realmente, ele é essencial, Jéssica? Como que você vê isso? Ou as mães também carregam a culpa, ou eu tenho que ser a mãe melhor, eu tenho que dar conta porque eu sou mãe e pai, é dinheiro, é saúde e a própria vida, né? Sim. Realmente existe essa demanda ou vem de cada mãe que se exige demais? Eu falo que existe sim a demanda, mas cada mãe tem o seu jeito, né, de lidar com a situação. Então tem mães que se cobram mais, tem mães que às vezes não se cobra tanto ali em casa, mas cobra, eu tenho que trabalhar para dar sustento para minha casa, e aí terceiriza o cuidado dos filhos. Cada casa tem um jeito, cada mãe tem o seu jeito de lidar com essa situação. Mas a culpa, né, essa sobrecarga, ela é real. Eu queria que você desse um exemplo de um desafio e como a mãe, nesse caso, ela pode aprender com o desafio, né? Porque é muito comum, né? Eu escuto muito isso, né? Eu sou mãe solteira e eu não tinha com quem deixar meus filhos. Né? Eu acho que é um desafio que às vezes a mãe vive todos os dias. Como eu vou fazer hoje? Como ela pode enfrentar esse desafio, Jéssica? Então, todas as mães necessitam de rede de apoio, né? Eu fui mãe solo, Dani. Você foi? Eu fui. O meu primeiro filho, quando ele estava com 8 meses, meu marido veio a falecer, eu fiquei viúva, né? E era eu e ele. Graças a Deus eu tive uma boa rede de apoio, né? Meus avós, minha mãe estavam ali para me ajudar. Você tinha quanto tempo de casada? Eu tinha 2 anos de casada E e 18 anos. 18 anos. E seu filhinho tinha? 8 meses. 8 meses. E como que você se viu? Então, ali eu pensei que tinha perdido tudo, Dani. Falei, nossa, acabou a minha vida. Essa era a sensação. Legal. Né? Então, eu fiquei em luto, e luto pela morte do marido e em luto pela minha vida, porque eu tinha acabado de fazer 18 anos, então a faculdade não dava para começar, porque eu tinha uma criança para cuidar. Eu precisava trabalhar para dar sustento para casa, né? Para dar o melhor para ele. Então, daquela forma,
né? Naquela situação, eu interpretei de uma forma que fizesse com que eu criasse resiliência e fosse buscar o melhor para mim e para o meu filho. Então, eu fui trabalhar, eu fui para a faculdade, foram anos difíceis, né? 5 anos trabalhando e estudando para buscar o melhor para ele. E hoje, graças a Deus, eu colho, né, os frutos do que eu plantei lá atrás. Então, é um trabalho difícil, a gente precisa de rede de apoio. Quem que te ajudou nesse período? Naquela época foram os meus avós e minha mãe, né? Então, eles foram a minha maior rede de apoio. Meu filho ficava na escola, né? Então, tinha o período da escolinha também, que eu falo que é uma das redes de apoios mais importantes. Tem que considerar, né? Tem que considerar. Às vezes a gente se culpa, né? Às vezes eles são muito pequenininhos, a gente fala, ai, mas é muito pequeno para ir para a escolinha. Eu tô com 2 pequenos em casa que também vão para a escolinha, né? Então a gente fica culpada de, eu poderia estar com eles, nossa, eu deveria dar mais atenção para eles. Mas às vezes essa rede de apoio é necessária para que eles cresçam e a gente também consiga dar conta de todas as coisas mais tranquila, né? Mais suave, ter uma vida mais leve. Muito bom isso que você fala, porque muitas mães com essa culpa, aí se eu deixo na creche, não tô próximo, né? Não posso, mas eu também tenho que trabalhar. Tá vendo? Tá tudo bem. Está tudo bem. A falta, ela sempre vai existir em algum momento, tá? É que as mães, elas têm essa sensação, né? Que não culpa. Pode faltar e de culpa. No começo do programa a gente está falando que o tempo não volta mais. Quando você diz que seus pais, os seus avós te ajudaram, sua mãe e seus avós, tem muita gente que por algum motivo não tem, às vezes, a relação com o pai, com a mãe ou com familiares. E aí vive uma angústia, um desespero, porque a mãe não ajuda. Mas ela pode considerar outra pessoa, não pode? Com certeza, com certeza. Eu acho que aí já resolve o meio caminho, né? Sim, e aí a gente pode pensar nas tias, nos tios, né? Às vezes a gente tem amigos mais próximos, amigos que são irmãos, vizinhos que são irmãos, que a gente pode considerar. A gente pode considerar, dependendo do local onde mora, uma creche onde a criança pode ficar período integral, né? Então, essas possibilidades a gente tem que ter em mente para a gente poder, sim, né, ter a tranquilidade de deixar os nossos filhos e fazer as outras tarefas que também são necessárias. Porque aí também tem essa cobrança, essa autocobrança das tarefas, né? E aí... Outra rede de apoio também, o grupo que ajuda, são os grupos terapêuticos, né? Hoje existem muitos grupos que atendem de maneira voluntária, se reúnem de maneira voluntária, que muitas mães podem participar, é isso? Sim, o grupo de apoio de mães, né, de pais, em modo geral, pode ajudar muito nessa sensação de culpa, nesse trabalho de resiliência, porque ali você vai poder falar sobre os seus problemas, sobre a situação, se expor e ser acolhido, né? Porque o que a gente precisa, às vezes, é de acolhimento. Então, a mãe solo, às vezes, fala, eu queria tanto que alguém me escutasse, que me desse atenção, que eu preciso, e aí eu não tenho. E nesses grupos a gente consegue essa atenção, né? O grupo, a terapia, é um caminho para ajudar nesse acolhimento. Exatamente. Ou individualmente num processo terapêutico, para ir lá falar, precisa. Sim. Não tem como, né? Não. É exatamente o que você falou. O acolhimento, gente, é fundamental para ajudar essas mães nesse momento. Nós temos um testemunho aqui, a Carolina vai falar um pouquinho dos seus desafios e de ser mãe solo. Vamos ver o testemunho dela. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carolina e esse aqui é o Noah. Nós fomos convidados pelo programa Bênção da Manhã para eu poder dividir com vocês um pouquinho do meu depoimento como mãe solo. Ser mãe é um desafio diário, não é só sobre cuidar, né? É sobre carregar todas as responsabilidades, né? As emocionais, as educacionais, as financeiras e as médicas. E com o Noah, que tem tipo 2, os desafios ele ainda são muito maiores. Né? Ele precisa de cuidados, de terapia, de cuidados diários, né? A maternidade, ela me trouxe como experiência um amor incondicional, né? Principalmente com a convivência com meu filho. Somos nós dois contra o mundo. E a gente dá conta, né, cara? Dá tudo certo no final. Nesses últimos 8 anos eu amadureci, eu acho que uns 30,
com todas as dificuldades que a gente enfrenta, mas também com todas as conquistas que a gente teve nesse tempo que a gente está junto aqui. E é sobre isso, né? É um dia de cada vez. A gente vai aprendendo juntos e dividindo as nossas experiências com outras pessoas. E no final tudo dá certo. Deus não falha, né? Então é isso. Esse aqui é o amor da minha vida, o Noah. Obrigada, gente, pelo convite. É isso aí, Carolina. É um desafio diário, né? Como ela disse, somos só nós dois. E o mundo. E o mundo. Para viver, para enfrentar o dia a dia. São tantas questões, às vezes, que cada mulher agora pode até pensar, né? Eu não tenho dinheiro, para pagar uma escola que eu gostaria para o meu filho, ele tem que ficar numa escola de graça, que eu não gostaria, ou então tem que ficar com a minha mãe que eu não gostaria. São tantas questões, tantas coisas difíceis para aceitar. A importância de aceitar também, Jéssica. A aceitação faz com que a gente lide melhor com a situação, né? Então, quando a gente se acolhe, quando a gente aceita a situação, fica mais fácil ver aquela situação e interpretar de uma forma diferente. Então, é necessário, sim, que a gente deixe essa culpa de lado, que a gente deixe essa questão de e se de lado e faça o melhor para, né, nós mães e para aquela criança ali. Então, às vezes é necessário realmente a gente ter ajuda, às vezes é necessária a creche pública ou a particular, mas a gente precisa, sim, pensar nessas possibilidades para que nós sejamos uma mãe mais forte, mais resiliente e tenha, né, formas e condições de ajudar aquela criança também em desenvolvimento. É verdade. Assim ela está sendo a melhor mãe. Sim. Que ela pode ser. Com as ferramentas que ela tem, com as possibilidades que ela tem. Exatamente. E está tudo bem, né? Tudo bem. Olha que maravilha. Jéssica, muito obrigada. Obrigada eu, E parabéns pela sua história. Obrigada, parabéns, viu, Obrigada. por chegar até aqui, né? Obrigada. Ter enfrentado também, ter aprendido hoje, você vem falar. Resiliência você e força. viveu. Eu sinto pelo que você viveu, mas você viveu tudo que viveu para hoje poder falar sobre isso. Excelente, né? isso mesmo. Muito bom, obrigada. Obrigada, Dani. Obrigada a você.